Poder, ciclo de vida e amor na família. A gente vem discutindo desde o início do ano aqui no perfil sobre o tema do amor e mais recentemente a gente começou a conversar sobre o amor na família, propondo a ideia, partindo da ideia de que o que é garantido entre os membros de uma mesma família é o vínculo. O amor precisa de condições específicas para que ele possa crescer. A gente acredita muito na relação familiar entre as pessoas da família como sendo, uma vez que essa relação é a nossa matriz relacional, todos nós estruturamos os nossos primeiros padrões emocionais dentro da família, a gente acredita que a família também é uma unidade de transformação das relações de poder estruturantes da sociedade muito importante, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente vem falando sobre a hierarquia familiar e apresentamos a ideia de que a hierarquia é diferente em relações de parceria entre adultos, inclusive casamentos, e na relação entre pais e filhos ou entre adultos responsáveis e crianças que recebem cuidado. E aí a gente propôs que no caso do relacionamento entre pais e filhos, é natural que haja um desnível de reciprocidade, ou seja, os pais precisam naturalmente dar mais aos filhos para que eles se desenvolvam do que os filhos são capazes de retribuir aos pais. E ficou a pergunta, mas e quando os filhos se tornam adultos? Os pais continuam precisando dar tanto assim aos filhos? Esse desnível hierárquico permanece? Então, para tratar sobre esse assunto, a gente precisa olhar para duas situações. A primeira é a relação entre filhos adultos e pais em processo de envelhecimento. E a segunda é quando os pais adoecem e, portanto, precisam de cuidados, precisam de ajuda e algumas vezes, inclusive, perdem a capacidade de tomar decisões a respeito da própria vida. Esse tema a gente vai dividir em dois vídeos diferentes e hoje a gente vai falar sobre o relacionamento entre pais em processo de envelhecimento e filhos adultos. Essa ideia de que o vínculo é algo dado nas relações familiares, mas o amor não, o amor tem condições para crescer e essas condições são o que a gente está chamando de leis do inconsciente familiar. Na verdade, essa ideia foi apresentada pelo Bert Hellinger, mas a gente quer trazer aqui também algumas contribuições da terapia familiar sistêmica para complementar essa ideia de hierarquia e poder na família. Então, trazendo uma contribuição da psicologia do desenvolvimento, uma primeira coisa que a gente precisa entender é o que é ser adulto. A gente tem uma ideia, a gente estuda muito dentro da psicologia do desenvolvimento as fases da infância e da adolescência, mas a fase adulta e a velhice são também fases do desenvolvimento humano. Enquanto seres humanos, a gente continua se transformando e aprendendo durante toda a vida, e cada fase da vida pela qual a gente passa apresenta para a gente desafios e possibilidades específicas. Diante disso, o que é ser um adulto? Para fazer essa discussão, eu vou trazer uma contribuição do John Bowlby, que é um psicanalista inglês que fundou a teoria do apego, que ele dá uma referência bem precisa em relação a isso. O Bowlby diz que o que caracteriza as crianças é que as crianças precisam ter uma base segura para se desenvolver. E quando ele traz esse conceito de base segura, esse é um conceito que se refere às relações da criança. Ou seja, a criança precisa ser cuidada por adultos responsáveis que ofereçam a ela uma experiência de solidez nos laços humanos, de estabilidade do vínculo, de presença, de permanência, de estabilidade, para que a criança se sinta segura e então possa se desenvolver de uma maneira mais positiva e mais sadia. Os adultos, quando a gente se torna adulto, a gente continua precisando ter uma base segura e essa base segura a gente pode encontrar na relação com outros adultos. A criança não pode, não tem condição, por ser criança, de ser base segura dos adultos. Então, os adultos precisam ter uma base segura, mas precisam encontrar isso na relação com outros adultos. Porém, na fase adulta, nós nos tornamos capazes também de ser base segura de alguém. Então, os adultos são capazes de se alternar nesse papel, de em alguns momentos precisar de segurança afetiva e em outros momentos oferecer segurança afetiva. Oferecer segurança afetiva tanto para crianças e adolescentes quanto para outros adultos com quem ele se relaciona, e isso inclui os pais.
Então, durante toda a vida dos pais e dos filhos, existe sim uma diferença hierárquica que tem a ver com a antiguidade. Os pais entraram na família antes dos filhos e os pais têm uma responsabilidade enquanto cuidadores que foram dos filhos durante a infância e a adolescência. Os pais têm sim uma responsabilidade maior. Porém, uma vez que os filhos se tornam adultos, como membros adultos da família, eles podem também oferecer apoio, suporte emocional, troca afetiva, parceria para os pais que são adultos e estão em processo de envelhecimento. Uma coisa importante da gente destacar aqui é que isso é natural, isso é saudável, desde que os papéis não sejam fixos. Ou seja, numa relação entre adultos, numa família, os adultos precisam ter a possibilidade de entrar e sair desses papéis, de se revezar de acordo com as possibilidades de cada um em cada momento. O que caracteriza uma inversão de hierarquia, mesmo quando a gente está falando de filhos adultos, é que os filhos tenham um papel fixo de serem cuidadores, protetores, provedores e responsáveis pelos pais. Normalmente esse papel fixo não começa na vida adulta, ele começa na infância e permanece na vida adulta, então esse é um critério importante. No próximo post a gente vai conversar sobre e quando os pais perdem a capacidade de cuidar de si mesmos ou adoecem e precisam do suporte dos filhos. Fica com a gente, até breve.